Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui eu vou bem e hoje eu quero compartilhar com vocês esse vídeo como forma de respostas para uma pergunta que é muito feita aqui no ambiente terapêutico. Então muitas vezes os pacientes perguntam, Gi, qual a diferença entre fragmentos de alma ou fractais, né? E para falarmos sobre isso, antes eu quero trazer aqui um pouquinho sobre personalidades. Personalidades que todos nós temos, e é no plural, né? Personalidades. Então todos nós as temos e elas são como se fossem instrumentos de expressão, né? Então digamos que nós temos uma personalidade ali no âmbito familiar, conforme nós vamos nos desenvolvendo, de acordo com as necessidades da vida, personalidades diante do lado, né? Profissional, a âmbito financeiro, diante de estudos, na equivalência, por exemplo, com os amigos, diante de um momento ali que você está simplesmente curtindo um hobby, num churrasco, num ambiente mais sério. Imagina que você não é a mesma pessoa com os seus filhos, né, com os seus animaizinhos, comparado aí a um momento de seriedade, quando você, por exemplo, vai apresentar um currículo pessoal. Então nós temos diversas personalidades e elas vêm de acordo com a exigência do momento, com as circunstâncias, e elas vêm justamente como um processo de vivência e às vezes sobrevivência. Então elas vêm também com mecanismos de defesa, sejam inconscientes ou conscientes. Isso também até vale como um vídeo aí para a próxima vez. Mas aqui por hora, então, dá um check nisso. Todos temos personalidades. Ok. A partir disso, nós vamos imaginar o seguinte. Essas personalidades, elas vão nos fazer viver na equivalência daquilo que a gente acredita, diante do que está no nosso mental, né? Nos processos de racionalização, ou nos processos que dirigem mesmo a modo inconsciente ou subconsciente nossas emoções. Então elas vêm de acordo com o embasamento das nossas crenças, naquilo que nós acreditamos. Então essas personalidades vão nos dirigir, certo? E vamos projetar aí então as crenças, sim, que dirigem nossos pensamentos, aqueles que dirigem nossas emoções e que dirigem o nosso campo energético de vibração. Então, tudo aquilo que criamos, e acreditem, criamos constantemente, né? Fazendo, dando consciência a isso ou não, nós estamos em processos criativos constantes, sabendo colocar em prática aquilo que queremos, almejamos, ou aquilo que conseguimos. Estamos permanentemente criando ou co-criando. Isso também é bagagem para outro vídeo. Então aí colocando que sobre esses mecanismos de defesa, nós vamos nos melhorando. Então nossas personalidades, né, as quais nós utilizamos para lidar constantemente com o externo, com o outro, com o próximo, ela também serve de ferramenta de lapidação interna. E aí agora nós chegamos nos fragmentos de alma. Essas personalidades, conforme vão sendo tratadas, elas vão nos auxiliando a reintegrar nossos fragmentos de alma. Então vamos colocar aqui, a modo consciente, fragmento, o quê? Pedacinhos nossos. Então, diante dos sofrimentos da vida, dos traumas, das fobias, das injúrias, os percalços os quais passamos, né? Os momentos de medo, de vergonha, de culpa, de autocrítica, crítica ao outro, julgamentos, autopunição, e coloca reticência nisso, sendo consciente ou não. Vejam bem, eles vão nos moldando e nós vamos assim deixando com aquilo que é nossa capacidade própria, falta de coragem ou não. O quê? Fragmentarmos. Então nós somos seres fragmentados. Fragmento no sentido de pedaço.
Então nós vamos nos despedaçando a nível inconsciente, certo? Ok. Então, se nós vamos nos despedaçando, porque nem sempre nós podemos nos apresentar assim como agrada nosso coração, ou assim como a ambientação sugere no momento, em respeito ao que acreditamos do externo, ou aquilo que conseguimos ser do interno para essas vivências. Então nós temos sim esses fragmentos, que eles precisam ser novamente reintegrados. E o que acontece? Conforme nós vamos tratando essas personalidades, nós vamos reintegrando esses pedacinhos, ali ressignificando nossas dores, e ao invés de sofrermos essas dores, contemplamos elas como lições, como aprendizados, e nesse momento estamos prontos a vislumbrar o motivo de cada coisa que nos acontece, sejam elas inicialmente boas ou ruins, né? E aí, para as ruins, diga-se de passagem que elas não são ruins, elas são as melhores ainda, pois nós, humanos, só aprendemos com aquilo que nos custa. Nós não aprendemos com o que é bom. O que é bom já é bom e ali já está cravado, confirmado e é benéfico e nos mantém num conforto, num bem-estar. Aquilo que não é bom é que nos ensina. Então é como eu costumo dizer, diante de um belo problema, identifica a solução que está ali armazenada. Ou seja, essa é fortuitamente o exemplo maior de gratidão ao eterno, que nós estamos sempre contemplando. Inclusive esse é um versículo bíblico, né? Que eu gosto muito dele, antes eu não compreendia, assim como eles estão em parábolas, né? Vai do engajamento que a gente tira de recurso perante a vida, né? As lacunas que nós vamos formando, os nossos fragmentos que nós vamos nos desvencilhando deles porque não somos capazes de carregar, mas eles estão ali e eles vão gritar um momento para que nós possamos dar consciência às soluções que chegam ao campo. Porque o nosso inconsciente nos molda, o nosso inconsciente é que faz com que possamos dirigir a nossa vida. Então nós somos dominados pelo que está inconsciente. Então nada melhor do que entrar nas emoções quando elas vêm, né, no tempo certo, devido, e colocarmos determinação nisso, para que vire o quê? A chavinha. Então abra a porta. Como? Tem que ter a chave para a tranca. A chave é identificar que diante de nós que somos criação de Deus, somos divinos, assim como Ele nos criou tudo, todos, tudo que há manifestado na matéria, ou menos denso, que é sutil, que nós enxergamos apenas com a glândula pineal, né? Sensibilidade, não interessa, tudo que Deus criou assim é. Quiçá falarmos das outras dimensões, das outras galáxias, universos paralelos, mas por hora vamos ficar aqui, não estamos dando conta nem mesmo da sutileza do nosso ser. Então é preciso colocarmos em prática, dar vazão, né? Imputar a nós essa autorresponsabilidade. O que ainda está aí diante dos nossos olhos, que a gente ainda não tirou aquela, né, que ainda está tapando nossas visões, que não conseguimos contemplar, que tudo depende de nós, né? Então, mais do que criticar um governo, criticar os familiares, criticar quem te fez sofrer, é a autocrítica, no sentido de se valorizar. Eu tenho honestidade comigo mesmo, eu tenho coragem e eu resolvo agora aquilo que me cabe. O que cabe ao outro é ao outro. Eu não vou sair por aí mudando o outro. O outro me injuriou. E daí, saia do vitimismo. Pega a autorresponsabilidade de resolver você mesmo. E você faz só a sua parte. Então não adianta julgar o outro, não adianta passar a bola para frente, culpar o governo, como eu falei, e ficar aí a ordens e ordens de civilizações, essa guerra lá fora que não para.
Você não está na linha de combate do que está acontecendo lá no Oriente. Mas você pode agora mesmo começar a praticar o seu melhor aí dentro. A guerra que você vê lá fora, ela no fundo é reverberação do que você carrega dentro. Começa a auxiliar agora mesmo aqueles que estão lá. E emana compaixão. Dó jamais, pois você não é maior e nem melhor que ninguém. E se você está aqui em condições, vamos dizer assim, mais benevolentes, né? Que ótimo. Então você tem total potencial para ajudar eles. Se você não está no olho do furacão, auxiliar agora. E você vai perceber que vai, em equivalência, auxiliar aqueles irmãozinhos, mesmo que por uma oração, uma reflexão, uma meditação, uma emanação reikiana, seja a ferramenta que você tiver, basta o bom coração, Deus é soberano. Então, todo mundo pode ajudar. Não há ser humano algum nessa terra que não possa auxiliar. O ser humano que está respirando, ainda assim ele pode respirar. Ele já pode ajudar. Ele ajuda em equivalência o externo e naturalmente vai auxiliar o seu interno também. Então vejam bem, esse é um assunto sério, portanto é um assunto importante, fragmentos de alma fractais. Então quantas pessoas, né, que estamos vendo aí em plena transição planetária, querendo se conectar com seus fractais de alma? Ótimo, maravilhoso, benevolente. Mas como nós vamos perceber intuitivamente, através do mental superior, o que esses fractais, né, de cada um de nós estão querendo para fazerem as ativações críticas pertinentes ao momento atual. Será que estamos vivendo aqui no momento presente para fazer valer justamente o nosso intuitivo com Deus, com o universo, o nome que você quiser considerar, com a benevolência do amor, né, de Deus, o Criador, que nos criou e é essa fonte eterna de amor. E você pode agora mesmo sorver este maná de amor de Deus, né, para o próximo. Pois Deus não está só em mim ou você, Ele está em todos, que assim se dirigem no momento presente. O passado nós observamos só num sentido de darmos valor às questões que ainda nos fazem sofrer, ou aquelas questões que ainda temos apego, mesmo a modo inconsciente, aquelas questões que ainda precisam trazer alguma lição para a nossa vida. E o futuro, não te preocupa com ele, pois se você está vivendo o presente, você já está fazendo o seu ótimo futuro. Então, muitas pessoas, né, que lidam só com o racional, são bastante céticas, dizem que o presente é uma utopia. E na verdade é totalmente o contrário. Então, vamos viver além da Matrix, compreender que estamos aqui não para nos sentirmos melhor que ela, muito pelo contrário. Se você já está pensando fora da caixinha, auxilia eles, aqueles que ainda estão ali indo com a manada, aqueles que ainda, diante das circunstâncias da vida, só apontam o dedo, sem compreender que tem outros virados para ele mesmo. Aquela pessoa que quer tirar a seta do olho do outro e está com um verdadeiro tampão às suas vistas. E muitas vezes não é nem só a glândula pineal, mas é comumente aqui aos nossos 5 sentidos, a visão normal, né? Então, mais do que um processo de enxergarmos a nível oftalmológico, será que não seria enxergar com o amor de Deus fluindo diante de nós? Então, vamos fechar aqui para não ficar tão grande, que já deu mais de 13 minutos de vídeo, e eu quero deixar fluir nesse sentido. Conforme vierem as perguntas, eu vou respondendo de acordo com o meu mais humilde conhecimento, mas que, se ele me ajuda, ele pode auxiliar você também. Então, falando sobre personalidades, voltando aqui, somos utilizados no mundo como ferramentas do Pai, né, de Deus, ou de Mamon. Então agora você vai compreender o que eu quero trazer. Então, diante das personalidades que nós utilizamos para viver ou para sobreviver, viver é aquele que já está no presente, mas tudo bem. Por hora a gente dá uma titubeada, nem sempre a gente consegue viver constantemente no presente, porque se assim fosse, não estaríamos encarnados aqui, e nesse exato momento. Então, conforme nós vamos ali sofisticando esse pisar em ovos, né, algo nos incomoda diante desses clãs aqui, os quais pertencemos, como eu disse, são familiares, são os clãs de movimentos aí a nível de amizades, profissional, a âmbito financeiro, os hobbies de equilíbrio que você faz para poder viver melhor, quando você para meditar.
Então é tudo, gente, em equivalência. Queira sorver a sabedoria através da administração, da beleza da compreensão em tudo que há. Então, quanto mais você coloca expansão de consciência, né? Quanto mais você se dirige às questões dos processos do mental superior, você dá por hora uma apaziguada no mental inferior, que ali carrega as nossas crenças, é a sede dos nossos pensamentos que estão aqui latejando e não param. É muita mente, né? Muito mental. A mente mente. Essa é uma sugestão que é tirada da própria palavra. Então vamos tomar cuidado com o nosso mental inferior, que através do nosso mental inferior, muitas vezes a gente está sendo subjugado. E pelo contrário, sem adquirir em equivalência a autorresponsabilidade de que tudo aquilo que nos incomoda no outro, no próximo, no externo, ainda temos dentro de nós. Então aqui, para a gente poder aproveitar o momento presente e não querer viver de um passado ou de um futuro que é justamente baseado, programado num passado recente, a gente vive o nosso melhor do presente, como se fosse uma bela embalagem, uma caixa colorida com aquele laçarote enorme que você vai desembrulhar. Sim, e você não sabe o que vai ter ali dentro. Sabe aquele presente que você fica até emocionado, quer agradecer, beijar a pessoa, abraçar e se sente bem? Ótimo. Agora você já viu aquele presente? Sei lá. Vamos imaginar que a gente tá ganhando um pote de jurubeba, né? Amargo, né? Um pote de jiló. Ou quem sabe, um guariroba? Eu nem sei se eu falei o nome certo. Então, pessoal, os diversos sabores da vida. Tudo é bom se você compreender. Esses alimentos amargos servem para tratar a alma, né? Através do fígado, que vai metabolizar, retirando a raiva que você tem dentro de si. Então, nós já sabemos que somos seres humanos sofisticados. Nós não temos só corpo físico de carne para nós nos manifestarmos no aqui e agora, mas nós temos também o lado energético que corresponde à saúde fisiológica das nossas glândulas, que são aí alinhados de acordo com o nosso emocional, que partem de inputs da mente e daquilo que está armazenado como crenças. E aí eu te pergunto por agora, as suas crenças que dirigem seus pensamentos, que dirigem suas emoções e vão trazer em equivalência materialização daquilo que você é capaz de manifestar energeticamente. Sim, crença, pensamento, emoção, energia é aquilo que você é capaz de ser. Logo é aquilo que você manifesta. Eu te pergunto, você tem manifestado só amores ou ainda manifesta dores no seu campo? Se você manifesta dores, seja muito bem-vindo ao meu canal. Ele é sobre isso. Sobre manifestarmos o amor através da dor. Pois tudo que ainda não conseguimos co-criar em equivalência com Deus, não é? Porque Ele é o alfa e o ômega. Vamos alinhar aí essa baliza perfeita? Ele é o alfa e o ômega. Está aí o engendramento da geometria sagrada, da matemática, da pureza, da beleza, da compreensão, entre tudo o que há. Seja em exatas, sejam em humanas. O alfa e o ômega prevê já tudo, porque Ele é onisciente. Ele já tem o seu melhor. Ele é onipotente. Ele pode tudo. E com todos nós, obviamente. E Ele é onipresente. Ele está aqui comigo, conforme eu faço esse vídeo. E Ele está aí com você, conforme você assiste. Quiçá o momento que você vai compreender aqui toda a minha expressão. Então vamos nos utilizar da nossa personalidade para o amor. Assim estaremos utilizando para as co-criações, sendo coadjuvantes naquilo que Deus quer de nós. Deus no externo? Não. Deus contemplando que somos fragmentos dele. Mas no fundo, não somos fractal de Deus. Você está fragmentado porque conforme vem vindo aí nas suas vivências, desde o início da vida, não vamos nem considerar as vidas anteriores, tá certo? Por agora vamos sermos generalistas nesse momento aqui, para sermos soberanos com até aqueles mesmos que não acreditam em vidas sucessivas. Tanto faz, a vida que você tem para expressar as suas verdades é só no agora. E para aquele que acredita nas vidas sucessivas, eu reitero o seguinte:
Tudo aquilo que você está sofrendo nessa vida, você deixou de imputar a si mesmo a responsabilidade de mudar, de curar dentro de si lá de trás. Agora, para aquele que vê semelhança, coerência com tudo aquilo que foi relatado aqui e que acredita só em uma vida, tudo bem, só uma vida basta, pois nós só temos o agora. E nós não vamos entrar nessa questão de mudar o passado, que isso aí também é tema para outro vídeo. Para aqueles que querem saber mais, é só continuarem com as presenças aqui no canal. Então, por hora, a pergunta é: se Deus, o nosso Criador, é a fonte que mantém tudo funcionante em amor, eu te pergunto, você está cada vez mais vivendo em amor ou está sobrevivendo às dores que você ainda carrega em alma, desfragmentado? Pois nós somos criação como centelha divina. Então vamos lembrar, Deus criou os planetas, criou as galáxias, as estrelas, a natureza, o reino mineral, vegetal, animal, o humano, nós, o raciocínio lógico. Você tem se utilizado melhor do seu neocórtex para fazer as boas associações, sem os engendramentos das crenças que já te limitam a ser quem você veio para ser? Então você é um ser que constantemente faz aí suas boas meditações e cocriações como ferramentas para garantir o ter coisas. Ter casa, carro, Ferrari, uísque na praia? É somente isso? Não, centelha. Viva! Não que você tendo isso não está vivendo, mas quantas as pessoas que estão pensando a dar consciência só ao lado material. Então até o nosso professor de mecânica quântica, né? Ele costuma dizer essa frase que eu acabei de repetir. Então você começa a querer co-criar as coisas porque o financeiro tá difícil. E quando você começa a querer obter mais recursos para viver bem, porque isso é maravilhoso, as prosperidades em todos os aspectos são maravilhosas, o nosso financeiro, o dinheiro é maravilhoso. Crença limitante é aquele, né, que tem ainda, que acredita que o dinheiro é ruim. O dinheiro não é ruim, depende do que aquele que tem posse do dinheiro faz. O dinheiro é maravilhoso. O dinheiro traz recursos indizíveis para aqueles que já são conectados com o amor de Deus. Agora, para aqueles que são conectados com o vitimismo, com a crítica, com os julgamentos, com o fanatismo, com o sectarismo, com a separação de si e da sua centelha, ele critica e projeta tudo isso que eu acabei de falar no outro. Ele é uma eterna vítima da sociedade, uma eterna vítima como um padrão limitante desde o âmbito familiar. Ele é uma pessoa apegada, ele é uma pessoa cheia de vícios. E vícios indizíveis, vício inclusive em fofoca. Quantas pessoas não obtêm conhecimento daquilo que chega até elas e não sabem agir com sabedoria? E quantas pessoas aquelas que acham que os recursos são só os materiais? É só da mente, só do mental. Eu adquiro conhecimento, logo eu estou bam. Não, centelha. Adquira conhecimento conforme você vai ali se lapidando para aproximar-se de Deus. Como? Do seu fractal divino. Então agora nós vamos pegar aqui no campo, gente, 23 e 23. É o sincronismo do universo. Observem aí, eu não vou fazer nenhum corte nesse vídeo, porque quem conecta comigo vai continuar conectando assim. Se não, tem N canais e graças a Deus, né, como se diz, nem Jesus agradou todo mundo e quem somos nós? A gente tem que ter humildade relevante a quem viemos ser e quem damos conta de ser. Então, eu gosto muito daquilo que Chico Xavier dizia. Ele era um cisco, sim. Eu tento ser um cisco a cada dia mais. E nessa meia equivalência de cisco, eu já compreendi. Vamos tratar dentro. Para de querer mudar os seus familiares, para de querer mudar suas amizades. Você não vai mudar ninguém, você só se muda. E conforme você brilha em centelha e você almeja sempre o seu melhor e consegue ser, naturalmente você vai encontrar muitas dificuldades, porque quem te vê e te admira, muitas vezes vai invejar, ao invés de só aplaudir e agradecer a Deus por uma boa informação. Então nem sempre aquele que te admira sabe usar esse aspecto, porque ele ainda tem muita autocrítica dele mesmo e ele projeta isso no outro. Então tá tudo certo. Falando aqui então, em toda benevolência magnânima, né?
o máximo, né, de tudo, o magnânimo, Deus, o nosso Criador, Ele é a fonte, gente. Ele mantém tudo funcionante. Enquanto não irmos para Deus, independente da crença religiosa, cultural que você tiver, você vai ser incompleto. E vai estar a cada vez mais tentando rebuscar seus fragmentos de alma. E não interessa as modalidades de terapia, os diferentes profissionais que você vai procurar ajuda. Se você não colocar a cargo a sua autorresponsabilidade aí, com disciplina, mudando seus hábitos, suas ações, né? Seus comportamentos que não têm te trazido boas cocriações, pelo contrário, só tem trazido até você as criações que você já fez lá atrás, em livre-arbítrio, mas que agora você não quer sanar estes karmas criados. Entra nesse destino que você está criando, andando atrás do rabo, e muda. Se você não está gostando dessa colheita de agora, muda, se muda. Então, para aqueles que já estão nesse processo, de novo, sejam muito bem-vindos, centelhas. E para frisar aqui o entendimento desse canal, e se você ficou aqui até agora, comenta aqui para mim, vai ser uma satisfação. E se uma pessoa só assim o fizer, eu já estarei satisfeita, porque Deus já sabe o meu propósito em vida. Isso é maravilhoso. Isso aqui é o retrato de um humano que diz: eu não sou mais bonita que ninguém e nem mais feia. Todos somos um quando estamos com Deus, portanto temos coragem de ser quem viemos para ser. Então muitas vezes aqui, né, nas questões das nossas vivências não temos tempo, estamos aí aturdidos, mas temos sim. Eu acabei de parar isso aqui um momento e falei, eu tenho que trazer respostas para esta pessoa, e vai valer em equivalência para várias outras, aquelas que já fizeram essas perguntas antes e aquelas que vão fazer. Você já tinha parado para pensar nisso? O que é fragmento de alma? Ou então, vamos fazer a pergunta diferente? Quais são os seus pedacinhos que você deve catar? É sua criança que está ferida? Quais os revés que você tem sofrido? Quais as revoltas que ainda há dentro de ti? Quais as suas crenças que estão te limitando? Essas arestas, essas pontas que precisam ser aparadas porque você pisa nelas e dói. Ou você ainda tem medo, fica pisando em ovos porque tem medo do externo? Não sabe ser quem você veio para ser? Quer saber, quer se alinhar com seu propósito? Entra nisso e trata. Tenha coragem e equivalência. Já vislumbra o seu melhor e busca isso com determinação. Comece agora mesmo, né? Então, pessoal, para deixar bem claro, personalidades, conforme nós limpamos, né, esses processos, faz o shadow work, né, a limpeza, né, esse trabalho nas sombras. Que sombras? As nossas sombras. Essas sombras que ainda têm aí todo esse engendramento em nossas personalidades. Então vamos lembrar, diante de mecanismos de defesa, nós vamos acelerando esse processo de ser quem viemos para ser, quem muitas vezes a gente não sabe o que é. Que esse é nosso fractal, idêntico à nossa mônada de criação com Deus. Então vamos colocar aqui personalidade em equivalência a fragmento e a fractal. Conforme nós entramos nos nossos processos, aqueles próprios que nos cabem com autorresponsabilidade, a verdade vem. Assim a autocura é realizada a nível de reintegrar nossos fragmentos de alma. Você cata seus pedacinhos que estavam ali desolados, mas que estavam latejando para que você desse conta. Estava no inconsciente ou a modo subconsciente, tanto faz, respondendo, né, correspondendo a gatilhos aí do externo. Que bom. Se a dor bateu em você, trata, contemple ela, agradeça ela, pois ela está te trazendo lição e aprendizado. Entra nos seus recursos aí para se mudar, né, para melhor. Esse é o ressignificar. Traz um significado novo às suas dores. Saia dos sofrimentos. Opte pelo aprendizado apenas. Aí elas não vão perpetuar no seu campo. Sanando suas dores, suas emoções, você vai vibrar em outro padrão.
vai curar seus fragmentos de alma, vai reintegrar seus fragmentos de alma. E você vai se inteirando em ser quem veio ser. Então você vai ficando inteiro. Lidando com seus fragmentos de alma, você vai enraizando, aterrando naquilo que é proposto ao seu fractal. Seu fractal é o quê? Conforme você se cura e contempla as verdades com honestidade, Deus mostra quem você é. E você consegue sair da roda viva de samsara. Porque sai do ciclo repetitivo. Descortina o véu de Ísis que foi colocado para o seu proveito, mas que não estava sabendo. Então agora, relevantemente, você enxerga, né, que esse véu de Maia, o véu das ilusões, ele estava tapando seus olhos. Esses aqui, pessoas, não centelhas. O olho que tudo vê. Então você dá a cargo da sua glândula pineal dirigir seus recursos do mental superior, só assim você se conecta a Deus. Saia do mental inferior, saia dos processos só mentais, raciocínio lógico, científicos. Usa a ciência a bem da verdade maior de todas, que é a espiritualidade que você veio desenvolver. Aqui não tem ser de luz nesse planeta Terra que está encarnado e que não veio para lidar com algo. O planeta Terra é um planeta prisão. Gente, de novo, 31 e 31. Sincronismo perfeito. Eu vou deixar esse vídeo rolar do jeito que ele tem que ser. Porque muitas vezes eu fico me barrando pensando, tem pessoas que só assistem 2 minutos de vídeo. Tudo bem, é porque não chegou o momento delas. Você aqui, soberana com aqueles que estão aqui na mesma energia que eu estou desenvolvendo, tentando, né, desenvolver na minha vida cada vez mais. Gratidão, pessoal, quem está aqui ainda. Então aí, o que eu quero trazer no momento? É isso. Vou repetir. Cura as personalidades às quais tem feito você se utilizar daquilo que chega até você. Mas usa da forma melhor possível. Encarando, enxergando com honestidade essas verdades, você cura seus fragmentos, então você cata seus pedacinhos, vai ficando inteiro, solteiro, só e inteiro, porque a única coisa que te completa são os seus pedacinhos, são os seus fragmentos. Quando você está só inteiro, olha que legal esse entendimento aqui para aqueles que querem co-criar um amor, um relacionamento. Quando você já se contempla só inteiro, o alto amor aí já está. Porque não é fácil a gente catar nossos caquinhos, nossos pedacinhos, nossos fragmentos. E que estão vindo aí desde quando? Vamos agradecer nossos ancestrais? E fizemos parte disso lá atrás, talvez. Talvez não, certeza. O campo morfogenético não mente. E aí nós podemos, né, nesse momento, colocar a equivalência dos movimentos sistêmicos. Então, se você já sabe ser solteiro, só e inteiro, está vibrando em alto amor, eu duvido que você vai atrair para o seu campo uma pessoa que não vai te tratar bem. Porque você vai trazer mais do mesmo que vibra de dentro para fora. Vai se relacionar com uma pessoa que é compatível, que fechou ali, match perfeito, vai dar rock, vai dar samba, vai dar autonomia que você quiser aí para cantarolar sua alma. Com um ser que está regido em alto amor. Logo, não tem como dar ruim. Você vai deixar fluir. Você vai entrar no flow da vida, no eletromagnetismo, utilizando seu mental superior, desenvolvendo seus dons, seus talentos, conseguindo compreender seus guias, seres de luz, anjos de guarda, Deus, nossos mestres amorosos, Mãe Maria, Jesus, Arcanjo Miguel, Saint Germain, enfim, centelhas. Ou seu eu superior. Será que não basta se falarmos isso? Porque você também é Deus. Mas é necessário que você carregue o poder da chama trina, em alto poder, para ser quem é.
alto poder, alto amor, sabedoria. A chama trina aí está instalada. A beleza, Tifere, Jesus, avatares de luz, Mestre Sananda, e brilha mais diante da abertura do teu coração. Abra teu coração, centelha, para ser quem você veio para ser. Se sustenta nisso. E como que faz para você se sustentar nisso? Se largando dos apegos a crenças que antes serviam, mas hoje você já compreende que as limitam. Que estão limitando o seu servir a Deus. Para de servir a Mamon. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade plena. Porque aqui ou você é ferramenta do nosso Deus Pai, o Criador, co-criando bênçãos para você em equivalência para o próximo, naturalmente, ora pois, ou você é ferramenta de Mamon, servindo aí de inspiração para verdugos que se ligam, conectam com você, colocam relações totalmente terríveis. Não que você deva se limitar a ajudá-los, mas tenha humildade. Se você já acendeu uma oitava a mais e compreende que aquilo que é ruim na vida do outro, tenha humildade em passar para ele. Abra seu canal de luz com Deus e auxilie ao invés de criticar. Então, compreenda o que estou falando. Você, conforme vai vivenciando quem você veio para ser, conforme você vai lembrando quem é seu fractal em unidade com Deus, conforme você vai tendo a lembrança da sua natureza divina, conforme você vai irradiando luz, tire a candeia debaixo do alqueire, centelha. Mestre Jesus já veio falar isso. Ou se você não considera Jesus, vamos a 5.000 anos antes desses 2.000 atrás, 7.000 anos aí, Krishna. Ou entre esse meio, Buda. Não interessa o avatar de luz, que ele seja você. Você quer ser um avatar de luz com propriedade para você mesmo. Vamos ter hombridade, humildade. Quanto menos nós sabemos, mais nós somos. Eu gosto muito de uma autora que trouxe isso. Depois um vídeo sobre ela, é uma das minhas mentoras. Quanto menos eu sei, mais eu sou. Eu sou o que eu sou. Repita agora mesmo aí para você, 3 vezes, todos os dias quando você acordar. Minta para sua mente até que ela acredite que você é o que é. Não interessa qual input você vai dar inicialmente. São mantras e yantras. É recurso aos 5 sentidos apenas. É um processo meditativo que você abre, acende a ser quem você veio para ser, relevantemente, sempre ouvindo seus bons guias, sendo ferramenta de Deus. Para de ouvir esses quiumbas, essas pessoas que têm maledicência com você, essas pessoas que te criticam, te atacam, essas pessoas que emanam magia negra para cima de ti e não deixa você viver. Tenha coragem de ser quem você veio para ser. Será que seus vórtices de força, seus chakras estão equilibrados? Se não, procura ajuda. Qual input você quer dar para melhorar sua saúde agora mesmo? Nós vamos olhar em equivalência o quê? Seu corpo físico, que já está aí carregando doenças? Ou está sem vitalidade? Com os hormônios à flor da pele? Terrivelmente, liberação de neurotransmissores apenas de estresse, cortisol, adrenalina? Você está carregando a âmbito emocional, culpa, misérias e escassez? Autopunição? E qual o seu energético? Tem atraído só vespa, mosca? Será o que tem dentro de você para atrair mosca? Atrai abelhas. Que as abelhas sejam atraídas através do seu mel. E para aqueles que criticam, continue assim. Aliás, não continue não, que vocês dão mais trabalho ainda para aqueles que estão vibrando na energia de bodhisattvas,
Gente, vocês sabem o que é Bodhisattva? Bodhisattvas são seres de luz, como Mãe Maria Santíssima, nossa mãe, aquela que dirige o maior potencial em sagrado feminino de terra, Mãe Gaia. Então aqui não estou falando de religiosidade, estou falando de um ser que ela veio aqui num corpo de carne, tanto quanto eu, tanto quanto você. E um ser que não foi qualquer ser. Simplesmente ela foi escolhida para dar vida ao nosso maior avatar de luz, Mestre Jesus. Então, para aqueles que criticam a figura de Maria, porque se limitam nessa escassez do sectarismo, eu me separo do outro, a meio de uma dualidade que é necessário para convivermos nesse planeta. Mas para de ter que escolher um lado e de se reequilibrar. Tem gente que não sai do reequilíbrio, né? Quem nunca? Eu também já passei por isso, é por isso que eu quero te ajudar. Desvencilhe-se de escolher lado. Entenda que tudo é para benefício e aprenda a vibrar no caminho do meio, o caminho do amor. O amor não se divide. O amor espelhado em Deus, o amor ágape, o amor que você quiser trazer em relevância, o amor incondicional que você cada vez mais compreende que quer ser Ele. Ele é incondicional. Estamos aquém, mas para quem já se espelha nisso, quer ser fonte criadora da fonte que nos emana o maior maná de todos, desde o início ao fim. Porque para Deus não tem tempo, tudo é atemporal. Por isso que é necessário conectar-se com Deus aqui no presente. Então, se esse vídeo chegou para você, não é à toa. Aproveita e toma parte daquilo que te cabe à compreensão. Então, já dê um like aí, incentiva aqueles que precisam ouvir o mesmo, seus amigos e seus inimigos. Porque quem mais precisa do nosso auxílio, pessoal? E aí, utilizando-se do termo, do nome aqui do canal. Vamos ver quem ama mais? Tudo é sobre isso. Manda para os seus adversários. Ainda que você não tenha inimigos conscientes, que bom. Mas manda para aqueles que não sabem te admirar e que sentem inveja de você. Aqueles que se dizem terapeutas e proclamam a separação aos outros, no sentido não de auxiliar do ego fraco que está ali exacerbado e está controlando a centelha divina que não sabe se encaminhar para Deus. Aquelas pessoas que vêm enraizadas em crenças que já estão limitando e são intrínsecas. Muitas vezes a pessoa não sabe dessas crenças, mas o ego é tão forte para ela se despojar disso que é terrível. Ela vai se distanciando de Deus, ou seja, do seu fractal. Nosso fractal, ou seja, aquilo que é criado em nossa melhor expressão genética, aquilo que é idêntico ao DNA de criação primordial da nossa mônada, é o fractal que você veio para exercer o auxílio a ele diante da vontade do seu Espírito Eterno em Deus. Sua divina presença, eu sou. Ganhe maestria em ser quem você veio para ser. Não coloca a cargo do outro, a responsabilidade do outro fazer isso. Para de se culpar dos erros do passado. Utilize o passado só para ter certeza daquilo que não quer repetir. Utilize-se do passado para não fazer novamente, não cometer os mesmos erros. E sim, se você não olhar para dentro, você não vai mudar o teu futuro, vivendo do aqui e agora, na presença magnânima do teu eu sou. Gente, 43 e 43, não acredito de novo. E não tem como, tá? Não tem como, eu não tô olhando aqui na hora toda hora. Quem tá me acompanhando tá vendo, tá acompanhando pelo olhar. Isso aqui é sincronismo do universo. Eu acho que eu estava demorando demais para vir falar com vocês. Pessoal, então, é sobre isso. Tome posse das tuas bênçãos. É uma frase que eu costumo dizer para todo mundo. Que Deus continue te abençoando. É óbvio que Ele continua. É só você que não vê. Toma posse das tuas bênçãos. Então, só para frisar aqui que nada é por acaso, citando aí, né, parafraseando Chico Xavier, nada é por acaso. Parafraseando Emmanuel, no que bateu ali com o Chico fortemente em teu coração. No coração dele, do nosso amado Chico. Disciplina,
disciplina, disciplina. 3 vezes disciplina. Ou o perdão de nosso Senhor Jesus Cristo, 70 vezes 7, que seja. Ele é para você. Logo, quando você se dá o perdão, você cura seus karmas, sejam individuais, do seu clã familiar, do seu clã de sociabilidade, do seu clã de civilização, portanto, da ancestralidade, de vidas e vidas sucessivas, que saem inclusive de outros planetas, pois todos nós sabemos que todos aqueles que estão encarnados aqui no planeta Terra nesse exato momento estão para um aprendizado. O planeta Terra, um planeta, para não dizer uma penitenciária, uma escola. Então todos estamos aqui para aprender. Mas vamos ser compatíveis ao momento atual. Transição planetária, dá um cheque no sofrimento e diz para você mesmo agora mesmo, eu não quero mais compartilhar isso, onde quer que eu vá. Eu não quero compactuar com esse quanto energético de medo, de guerras, de fobia, de separação. Eu não quero mais me manter separado da minha centelha divina. O erro original nosso está aí. Deus nos criou diante das sefirás, né? Da sefira, cada sefira, a sefirote, né? No plural. Então, diante das sefiras ou das sefirote, que cada um pode agora mesmo absorver os atributos e virtudes divinas que estão aí na árvore da vida. Vamos falar de geometria sagrada? Sim, falamos aqui em fractal, por que não? Então alimenta o campo morfogenético. Alimenta o campo de amor. Para de alimentar o campo de dor, o campo de medo, o campo de separação, o campo de fundamentalismo, o campo de sectarismo, o campo de fanatismo. Para de criticar o outro. Não seja lá o outro. O outro é aquele que não é você. Ame a si mesmo, assim você vai passar a amar Deus dentro do outro. E você não vai ter limites para ver quem ama mais. Vamos ver quem ama mais? Se é a sua centelha divina, você deixando ela agir, ou se é o seu ego? Seu ego vai cair de joelhos quando compreender que servirmos a Deus é a melhor coisa do mundo. Isso sim libera dopamina. Em equivalência, se perdoar, perdoar o outro, ajudar, 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 ajudar e ajudar. Vamos ver quem ama mais? Se você está preparado para isso, ótimo. Se você não está preparado, começa primeiro por você, pois não tem como cobrir um santo despindo o outro. Vamos ver quem ama mais? Libera todo o seu potencial de amor e luz. Faça seu quinhão de participação. Limpa aí as suas sombras das personalidades. Trabalhe essas crenças que estão te limitando e que você já não quer mais obter mais do mesmo que tem visto a olhos nus. Naturalmente, limpando as suas personas, você resgata seus fragmentos de alma e pode obter os melhores relacionamentos do mundo, aqueles que você vai dar vazão em processos de criatividade plena, co-criando e não sendo um criador de coisas não tão boas. Para de ser criador. Fundamenta isso. Seja um co-criador, pois Deus já tem seu melhor potencial. Agora mesmo, o seu eu sou já carrega o seu melhor potencial, mas basta você deixar ele agir na sua vida. Haja diante da vontade divina do Espírito e não dos seus desejos fugazes de alma, pois eles vêm, chamuscam, passam como um estirão de vento que a tudo arrasa. Mas se ainda está nesse período, lembre-se que depois da tempestade vem a bonança. Mas você tem que deixar essa sementinha aí entrar, regar ela, deixar florir. Isso é crescer. Cresça e apareça. Fechando aqui para trazer para vocês um conhecimento da palavra crescer em hebraico. Tem um significado maravilhoso, mas por hora eu vou simplificar e dizer: crescer é o mesmo que evoluir. Crescer sendo o mesmo que evoluir, então eu digo, cresça e apareça. Evolua, aí você pode aparecer.
Tem muitas pessoas que não estão crescidas aparecendo. E se você está se conectando com elas, está fomentando medo, pânico, está sendo simplesmente mais um diante da massa de manobra dessa Matrix. Saia da Matrix, mas viva, sobreviva a Matrix, pela Matrix, por amor e ordem àqueles que ainda não enxergaram o que você já enxerga. Vamos ver quem ama mais, centelhas. Vamos ver quem ama mais. Vamos ver quem ama mais é nesse nível. Já consegue ser quem você veio para ser? Se não, entra nisso e trata. Eu estou em busca, todos nós aqui estamos. Todos nós. Que bom, graças ao Senhor. Então, pessoal, para você que acompanhou aqui esse vídeo, cresça e apareça, né? Conforme nós vamos evoluindo, a gente vai aparecendo e vai se conectando com a gente, aqueles que já têm os mesmos recursos. Porque vamos lembrar, todos somos energia, em equivalência, atraímos mais do mesmo, né? Que conseguimos ser por dentro. Então atraia mais do mesmo, vibra aí no teu campo, aquele seu melhor potencial que Deus já tem agora mesmo. Libere seu fractal para ser o seu eu sou, sua doce presença divina e magnânima. Então, tratou personas, resgatou, reintegrou seus fragmentos de alma, porque você tem que ir para Deus por inteiro. E aí você já está pronto para ser seu fractal. Quiçá assessorar seus fractaizinhos. Aliás, aproveita agora mesmo e faça a seguinte conexão com Deus, pedindo a cada vez mais para que você, além de se conectar com o seu fractal de alma, para que você tenha forças naquele seu maior fractal divino, pois ultrapassa as questões da nossa acessibilidade a nível de dimensões e de outros orbes, galáxias, estrelas, supernovas. Vamos vibrar amor. Centelhas. Eu me vou por aqui, porque o vídeo já está muito extenso. Então, gratidão a todos aqueles, né, que estão aí compartilhando do mesmo raciocínio. E vamos vibrar nisso? Vamos ver quem ama mais? Mostra que você se utiliza do melhor potencial das suas personas em favor de resgatar seus fragmentos de alma e de colocar o seu eu sou diante do seu fractal com Deus, a sua extensão do divino. Qual é a sua extensão por natureza divina? Todos somos. Entra neste padrão do seu bóson de Higgs, a sua centelha, sua partícula de Deus. Então, assim é, assim está feito. Todos os dias saiba que decretado está aquilo que você se propõe para ser. Então, seja ao mundo aquilo que você deseja. Muito amor e muita luz nos caminhos de todos. Gratidão. Namastê.